Tem vários, né? Costela com creme cheese, frango, tem carne, queijo, carne com ovo. Gente, tudo em prol do nosso evento, Conferência IPM, Óleo de Alegria. Então, passa lá, tem comunhão, tem sido algo tremendo. Você pode sentar lá um pouquinho na mesa, comer um pastel, conversar um pouquinho, né? Trocar, porque a comunhão gera isso, né? A gente conversa, a gente ouve, a gente fala, e Deus tem prazer na comunhão, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Essa comunhão, coinonia, é algo de Deus. Abriu sua Bíblia? Capítulo 2, verso 15. Diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, hoje, o que Deus quer trabalhar, tratar comigo e com você é um alerta, uma reflexão de algo que Ele quer que a gente fique mais atento. Que às vezes a gente pensa assim, o que isso quer dizer? Durante a palavra, pode soltar o tema, durante a palavra, você vai entender. Cuidado com as... Lê comigo. Você pode dizer para quem está do seu lado? Cuidado. Isso é um alerta. Cuidado com as rapozinhas. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua presença é real neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele se move em nós. Ele fala. E esse ambiente, Pai, então é um ambiente propício para cura, para restauração, para salvação, para tudo quanto o Senhor idealizou para essa noite. Porque a Tua palavra nunca, jamais, ela volta vazia. Mas antes, ela vai cirurgicamente, ela vai penetrando a ponto de dividir alma e espírito junto às medulas e vai até o ponto, Senhor, de discernir pensamentos e intenções do nosso coração, para que possamos, ó Pai, ter clareza, certeza, renovação de tudo quanto o Senhor quer que a gente viva nesse tempo. Então, Senhor, nós te pedimos agora, usa-me, Pai, que o Senhor use os meus lábios, Pai, que o Senhor fale conosco, que cirurgicamente esse alerta, Pai, Ele traga a nós um despertamento em áreas necessárias na minha vida e na vida de cada irmão aqui nessa noite. Áreas, ó Pai, que nós precisamos entender que é um alerta aonde eu preciso estar atento, porque as vinhas estão em flor e nós não queremos que essas flores murchem, que essas flores morram, que essas flores sejam sabotadas, porque essas flores, elas são prenúncio da nossa colheita, da nossa vitória. Então fala conosco, Pai, nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor libere o Teu óleo, o Teu azeite sobre nós. E fale em nome de Jesus. Amém e amém. Diga mais uma vez para alguém, diga assim, cuidado com as raposinhas. Esse texto, aliás, esse livro, eu preguei poucas vezes. Não é um livro que a gente usa muito, talvez a gente use mais em eventos de casais, porque é um livro muito poético, de uma história linda de amor, né? Entre a Sulamita e o seu amado. Eu sou do meu amado é meu. Esse livro, ele é inspirador. Esse livro, ele fala de um romance, uma história de amor. E o interessante é que, antes desse versículo que a gente leu,
os versículos que antecedem, o esposo, ele olha para a Sulamita, naquele momento tão lindo, tão inspirador, e ele fala do fim do inverno e o início da primavera, que é exatamente o tempo que a gente está vivendo. É o fim do inverno e daqui a poucos dias, a primavera vai se estabelecer na nossa estação, aqui onde a gente vive. E esse fim de inverno, início de primavera, traz aquele aroma de coisas novas, de flores, de sonhos que estão brotando, de projetos, de coisas que estão por vir e acontecer. E ele convida para juntos eles desfrutarem dessa visão linda de uma vinha em flor, de uma vinha que promete tantas coisas, de uma vinha que traz com ela a esperança de coisas novas, de frutos novos, de sonhos novos, de conquistas novas, porque a gente tem essa necessidade de estar motivado, de estar esperançado, de estar cheio de expectativas, mas em meio a tantos sonhos e tantas declarações de amor que a gente encontra nesse livro, nesses versículos, a gente encontra aqui também um alerta. Quando o noivo, ele diz para Sulamita, olha, o inverno acabou, porque ele diz aqui no versículo 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. A voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, pomba minha que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. E depois dessa linda declaração, desse lindo convite, a Sulamita fala, apanhai-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Por que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. Porque a gente vai usar essa história como uma base para a gente refletir, para a gente pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa vinha, sobre as flores que estão brotando na primavera dos seus sonhos, da sua família, dos seus projetos, daquilo que você está projetando para viver agora ou daqui a algum tempo. E ele agora, ele está ali, enquanto ele está olhando que a colheita está se aproximando, há um ponto de alerta aqui, porque a gente pode explicar e a gente pode pensar nesse texto, olhando para a nossa vida, olhando para todas as áreas da nossa vida, e é exatamente assim que a gente vai olhar nessa noite, para a gente pensar, o que esse alerta tem a ver comigo e com você? Quem aqui não tem sonhos? Quem aqui não se alegra com a primavera, com as flores brotando, as flores de que algo novo está acontecendo, o perfume das flores? A gente, na primavera, fica tudo mais belo, mais bonito, mais motivador, com mais cores, com mais beleza. Por quê? Porque antecede a estação da colheita. Porque antecede a estação das realizações, porque isso é o que a gente vai pensar metaforicamente nessa noite. A gente vai aqui olhar para a nossa vida, exatamente, nós estamos entrando na primavera, mas mesmo querendo se alegrar, mesmo nos alegrando, mesmo vendo tudo isso acontecer, como estava acontecendo com esse casal, há um alerta. Você pode curtir, você pode ter expectativas, mas vamos pensar que nós também precisamos estar alertas. Por quê? Porque as raposinhas, elas minam a nossa vinha. Apanhai-me as raposas e as raposinhas.
as raposas são grandes, são perceptíveis. A gente tem sempre uma maneira de cercar a vinha para os grandes problemas, as grandes raposas, elas não invadirem e elas não destruírem os nossos sonhos, a nossa família, os nossos projetos, a nossa casa, as nossas emoções. A gente está sempre, é uma forma da gente se proteger, mas como a gente está querendo colher o fruto e ainda está na flor, a gente tem que pensar que existe um perigo, que são as raposinhas. Essa proteção que a gente coloca, que os grandes problemas não conseguem destruir aquilo que Deus colocou no nosso coração, eles só protegem as coisas grandes, mas as coisas imperceptíveis, os problemas do dia a dia, coisas pequenas, coisas que a gente às vezes nem observa, nem dá muito valor, mas às vezes são essas pequeníssimas coisas que destroem as nossas vinhas e que não permitem que essas flores cheguem a fruto e cheguem à vitória de Deus na nossa vida. É exatamente sobre isso, são pequenas distrações, são pequenos hábitos, são pequenas concessões, são coisas que aparentemente são inofensivas, mas que de repente um casamento acaba, mas que de repente um sonho ele se dissipa, mas que de repente, emocionalmente, você se vê totalmente perdido, sem esperança, sem expectativa. Por quê? Porque você não observou que as raposinhas, elas estavam entrando e elas estavam invadindo espaços, e quando você viu, as flores já estavam sendo destruídas. Mas qual é o problema, o maior problema das raposinhas? Somos nós. Porque às vezes a gente não está alerta e atento para ver o estrago. A gente pode hoje olhar para essas raposinhas como nossos temperamentos? Sim. Temperamentos, quando a gente não aprende a colocá-los ali diante do Espírito Santo de Deus. Não, eu nasci assim, pastora, temperamento eu nasci e acabou. Mas nós temos o Espírito Santo, que Ele nos ajuda a controlar todos os extremos da nossa vida. Deus nos chamou para o equilíbrio. Deus nos chamou para que a gente tenha temperança. A temperança é algo de Deus. Temperamentos, eles são um conjunto de características que são inatas, nascem com a gente. Tem pessoas que têm um temperamento mais sanguíneo. Você lembra de Pedro? Pedro era aquele cara que, pensou, falou. Aliás, nem pensava, Acho que nem passava pelo processo do pensamento. Já ia direto, hemorrágico. E depois, você vai ler a carta de Pedro. Ele fala coisas tremendas ali, que um homem que passou pelo processo, de entender que as raposinhas que fizeram com que ele tomasse atitudes erradas, com ele chorasse diante de Jesus ali no pátio, quando Jesus estava para ser crucificado, tudo porque pelo ímpeto, tudo pelo temperamento descontrolado. A gente pode também encarar as raposinhas como nossas emoções, que são reações instintivas, a gente simplesmente reage, Pisou no pé do eu, a gente reage de algum jeito. Falou alguma coisa que eu não gostei, a gente reage. Reação. Mas toda reação ela é provocada por estímulos internos ou externos. Às vezes as reações emocionais são só internas. Alguma coisa que está aqui dentro, que está ansiedade, medo, tudo que está embaralhado aqui dentro, que faz com que a gente permita, que são as raposinhas que estão comendo as raízes, que estão acabando com as flores e não vão permitir que você chegue na época da colheita. Pode ser também a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas, de interpretar os problemas. A gente vai falar minuciosamente sobre cada coisa. A gente precisa aprender a lidar com as raposinhas. A gente precisa aprender que elas estão dia após dia tentando invadir a sua vide.
você precisa proteger a sua vide, você precisa a sua vinha, você precisa proteger a sua vinha, você precisa observar o que está acontecendo, você precisa se proteger. E é sobre isso, é sobre identificar, eliminar, porque essas raposinhas, elas podem estar sabotando você, sabotando a sua coragem, sabotando a sua fé, sabotando os seus sonhos, sabotando tudo, porque o sabotador, as raposinhas sabotadoras, elas às vezes nos fazem ter mecanismos de autossabotagem. Então, uma coisa que eu quero lançar, a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que você esteja alerta. A gente, quando prega esse tipo de palavra, é interessante, né, pastor? É interessante como que a gente tem uma visão diferente de a forma como a palavra ela vai. Quando a gente está pregando uma palavra mais de fé, né? Aí, como o pastor Marcos sempre fala, tá todo mundo com cara de ovelha. Fica todo mundo assim. Porque todo alerta de Deus, todo alerta do Pai, é porque, como ele faz lá em João 15, né, é um agricultor, ele vai lá, às vezes ele precisa podar, às vezes ele precisa tratar, adubar, nunca é simples, mas alerta, ele desperta a gente para enxergar coisas que às vezes a gente não está enxergando no dia a dia, mas que são os sabotadores da nossa história, dos nossos sonhos, da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, seja o que for, mas a gente precisa eliminar esses sabotadores. Então esteja atento à sua vinha. A vinha representa a sua vida, a vinha pode representar o seu casamento, pode representar a sua família, pode representar os sonhos, a perspectiva da colheita que você vai. Aí quando faz esse alerta, porque diz aqui, apanhai-me, primeiro o quê? As raposas. Raposas são grandes, são animais grandes, bem, com um tamanho bem expressivo. A gente pode encarar como grandes problemas. Quando a Bíblia, ela traz essas alegorias, metáforas sobre vinha, é porque era uma realidade deles. Tá? Eles tinham a realidade da colheita, como tem até hoje naquelas regiões. Então, os vinicultores, eles precisavam saber como proteger a vinha, porque as raposas e as raposinhas são predadores, são animais que gostam de destruir a vinha, de invadir esse espaço. Então, quando ele fala sobre isso, sobre o risco, sobre os perigos, e da mesma forma, ele está nos alertando que da mesma forma, a gente também precisa se proteger. Só que, como eu falei, problemas grandes, de certa forma, não que sejam fáceis, tá? Nós não vamos aqui colocar um problema grande como algo muito simples. Não é, mas a gente tem facilidade para se proteger dele. Porque ele é grande, ele é visível, né? E quando eu estava pensando sobre esse texto, eu estava pensando sobre como que o processo do florescer de uma árvore. Eu lembrei que quando a gente morou no sítio, a gente morou lá por 7 anos, e lá, quem conhece sabe que, sei lá, deve ter para lá de 20 mangueiras, né? Quando chegava assim, agosto, setembro, a gente já via as mangueiras, mas sabe o que é muita flor? Muita flor. Você sabe que a manga, o tempo da manga é só chegando o verão, em dezembro para frente. Mas era muita flor. E de repente, quando chegava dezembro, era uma coisa assim, absurda de colheita. Olha, manga caída no chão era algo que a gente não conseguia nem pensar em manga. Eu fazia compota de manga, eu fazia suco de manga, eu fazia polpa de manga, eu dava manga para todo mundo. Não tinha jeito, você não tinha como consumir. Mas eu lembrei que há alguns anos, especificamente há alguns anos, aquela árvore que dava a flor do mesmo jeito, muita flor, tinha algumas ventanias
batia alguns ventos específicos que derrubavam as flores. As flores caíam. E aí dava uma colheita assim bem fraca, bem pequena, muito pouca manga. Por quê? Porque as flores, elas são exatamente o estágio anterior da colheita. É exatamente essa preocupação dessa sulamita. Ela está preocupada, está lindo, as vinhas estão em flores, mas a gente precisa pegar as raposas e as raposinhas, porque senão elas vão destruir as nossas flores. Se não tiver flor, não tem fruto, não tem colheita, não tem crescimento, não tem realização, porque a gente precisa chegar ao fim, a gente precisa concluir o processo. E aí os vinicultores, eles tinham esse cuidado de se proteger das raposas. Agora, as raposinhas são animais assim, muito pequenininhos, muito astutos. Elas, além de serem, porque elas são pequenas, elas passam despercebidas. Eu falei que as raposas grandes, elas são bem cercadas, então não tem como entrar pela proteção. Mas as raposinhas, elas conseguem passar por espaços muito pequenos. E sabe como que elas agem? Elas são muito espertas, ágeis, rápido. Elas se escondem por baixo, aonde, quando olha-se para a vinha, não consegue perceber que elas estão ali. E elas vão cavando em volta da raiz, de forma que enfraquece a videira. E quando enfraquece a raiz da videira, então aquelas flores que já estão se preparando para frutificar, para vir o tempo da colheita, elas começam a murchar e a cair. Então é exatamente sobre isso. Elas são pequenininhas, elas vão cavando, elas vão se escondendo. Sabe o que elas fazem? Você sabe que nas vinhas existem cães farejadores para proteger a vinha. As raposinhas, elas conseguem enganar os cães farejadores. Sabe como? Quando elas vão urinando, aí elas fazem assim caminhos muito espalhados, vão fazendo de todo jeito. Por quê? Porque os cães ficam confundidos e não conseguem encontrá-las. Olha que alerta tremendo! Olha que coisa sensacional quando a gente olha, a palavra de Deus é algo riquíssimo, algo que, se a gente aprofundar, se a gente permitir o Espírito Santo, essas raposinhas, elas são espertas, elas entram nas brechas, elas são astutas, elas confundem a gente, elas enganam a gente. As raposinhas, elas são silenciosas, porque de tão pequenininhas, elas conseguem entrar, sair, elas conseguem destruir sem que você perceba que está sendo destruído. São coisinhas pequenas que a gente não presta atenção no nosso dia a dia. São coisas que vão passando, sabe? O perigo das raposinhas que são aparentemente inofensivas, mas esse perigo são o quê? Comportamentos, às vezes, que a gente acha que não tem nada a ver. São concessões. Você já ouviu aquela frase? São pequenas concessões que a gente acha que não tem problema nenhum. E aí, sabe aquela frase que diz assim, não reclame daquilo que você tolera? Você já ouviu isso? Você faz uma concessão pequena, não tem nada a ver, pastor, mas essa concessão vai te cobrar caro depois, porque essa raposinha, ela vai impedir você de viver e de desfrutar da colheita que Deus tem. Então, ela vai comprometendo tudo. Muitos de nós a gente se protege os nossos sonhos, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério de coisas grandes, mas aí as coisinhas pequenas passam despercebidas. Raposinhas que dentro do casamento destroem o relacionamento, que numa vida espiritual destroem a nossa fé, derrubam a nossa força em Deus. São raposinhas que fazem com que a gente fique fraco, ansioso, desesperado, né? Que não conseguem, que a gente não consegue ter atenção para tudo aquilo que a gente precisa. Então você precisa o quê? Se tem um alerta, todas as vezes que a gente tem um alerta, você sabe que hoje em dia até celular, quando tem... Aqui a gente não tem muito esse risco,
né? Mas existem países que têm riscos de furacão, de ciclone, de tudo. Você sabe que no celular vem um alerta. Já te alerta para você se preparar. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia, ela tem alerta para que você e eu possamos nos preparar para os perigos que a gente corre todos os dias. Porque sabe qual é o objetivo de Deus? É que você comece e termine. Sabe qual é o objetivo de Deus? É que a sua família seja uma bênção, que o seu casamento seja uma bênção, que você conquiste os sonhos, as promessas de Deus. E às vezes a gente não consegue entender, sabe aquela história de que você, poxa, plantei, estava florido, de repente não deu certo de novo. Eu semeei, eu fiz tudo, eu me esforcei, mas de repente parece que bateu na trave de novo. A flor não frutificou, não deu fruto. Talvez o que esteja faltando é uma proteção maior, porque a gente fica tão empolgado com as coisas acontecendo, com as promessas que a gente está ouvindo, com a graça que Deus derrama sobre a nossa vida, que a gente esquece de proteger as coisas tão valiosas que Deus confiou a mim e a você. A gente esquece de se proteger, porque o nosso coração, a nossa alma, se ela não estiver protegida, se ela não estiver blindada pelo Senhor, a gente se torna um alvo muito fácil. Porque as raposinhas, elas atuam dentro. Elas atuam nas nossas emoções. Elas atuam na nosso temperamento. Elas atuam nas nossas ações. São pequenas, mas vão destruindo aos poucos até que a gente não percebe e já aconteceu. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, fala que a gente precisa estar atento ao nosso coração, porque ele é enganoso, demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, não só conheço, mas eu provo. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Deus sabe das minhas vulnerabilidades. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus sabe os meus pontos fracos, Deus sabe onde as raposinhas agem, Deus sabe tudo, por isso Ele coloca um alerta, apanhai as raposinhas, você precisa caçar essas raposinhas, você precisa tirar ela da sua vida, porque se ela continuar, ela consegue aos poucos destruir aquilo que Deus prometeu para mim e para você. As raposinhas, elas agem de uma forma que a gente não percebe, porque são muito pequenas, muito rápidas, muito sutis. Provérbios fala que, acima de tudo, o que se deve guardar, o que a gente tem que guardar? O nosso coração. Por que a gente deve guardar o coração? Porque dele procede todas as saídas da vida. Precisamos proteger o nosso coração. O coração está na alma. O coração fala de emoções. O coração fala daquilo que às vezes nos enfraquece. Então, outra coisa que nesse alerta a gente vai fazer nessa noite é identificar algumas raposinhas. Eu poderia falar muita coisa. Muita. Vou tentar falar o máximo que eu conseguir. Porque a gente vai falar e trazer uma elucidação de forma que seja bem prática dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, do que acontece praticamente todos os dias. Na carta de 1 Pedro, diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, quem é o nosso adversário? É o diabo. Então, quando alguém se levantar contra você, não olhe para essa pessoa. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades que operam e agem nas regiões celestiais. Mas o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Palavras de Pedro,
um sanguíneo hemorrágico. Hemorrágico. Aí ele diz assim, sede sóbrios. Então que história é essa de que seu temperamento não tem jeito? Que história é essa de que você não consegue se controlar? Que história é essa de que quando pisa no seu pé, eu não aguentei, porque, tenha paciência você. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de mim e dentro de você, você é templo do Espírito Santo. E Pedro, ele aprendeu de um jeito muito difícil, com choro, com arrependimento. Porque no momento que ele negou a Jesus, o olhar de Jesus ali cruzou com Pedro, Pedro chorou, porque Pedro sabia o que ele tinha feito. Foi todo um processo de transformação para Pedro chegar e falar, olha, sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade fala de mente sã, de moderação, fala de equilíbrio, fala de mansidão, fala de domínio próprio. Fala, sabe de quê? Fruto do Espírito Santo. Porque uma coisa bem facilitadora, vamos dizer assim, a gente tem um fator facilitador. Pergunta para quem está falando, você sabe que fator é esse? É o Espírito Santo que habita dentro de você. Você vai lá em Gálatas e fala de uma lista que você pode produzir sem limites, que é o fruto do Espírito Santo. E entre eles está essa sobriedade aqui, ó. Está esse equilíbrio, está essa temperança, está esse domínio próprio, está tudo isso que o Espírito Santo ele tem prazer de te ajudar. O que nós precisamos entender é que essas raposinhas, elas agem nessa resistência que a gente tem de pensar que a gente não consegue mudar. Porque aqui na Igreja de Cristo não tem crente Gabriela, como dizia-se antigamente, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, em nome de Jesus. Aqui tem homens e mulheres abençoados e abençoadas, transformados de fé em fé e de glória em glória, que estão em construção para viver o melhor de Deus. Nós estamos caminhando com Cristo, e esse caminhar a gente aprende todos os dias. Então ele disse, olha, seja sóbrio, seja vigilante, porque a Sulamita, ela não ignorou as raposinhas. Na psicologia a gente pode pensar e a gente pode olhar essas raposinhas como sabotadoras na nossa vida. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que pode ser isso. Murmuração. Eu estava vendo algum conteúdo para gravar alguns vídeos, e aí é toda hora que a gente vê, quando você murmura, quando você reclama, é um prefixo que fala de repetir, fazer de novo. Então, quando você reclama, você repete mais do mesmo, o seu cérebro, ele entende que você quer aquilo. Porque você está murmurando tanto, reclamando tanto, que ele vai trabalhar para que aquilo aconteça de novo, e vai levar o seu foco exatamente para isso. Então, a murmuração, ela nos afasta de Deus, porque a gente sabe que a palavra do Senhor, ela nos ensina, em tudo dai graças. Pensamentos que são negativos, a gente olha só para as coisas ruins. Isso são raposinhas na nossa vida. Porque a fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção dos fatos que não se veem. A fé, ela traz esperança, ela gera expectativa. A gente pode falar de uma raposinha que é o mal do século. Ansiedade. Ansiedade que, traduzindo, medo. O que Paulo falou? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus.
pela oração, súplicas e em ações de graça. Ansiedade, ela precisa ser resolvida diante de Deus. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ele falou lá em Mateus 6, olhai as aves do campo, elas não semeiam, elas não colhem, contudo elas se alimentam todos os dias. Olhai os lírios do campo, eles não tecem, mas eles estão ali, ó, pode observar, nem Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu com a beleza dos lírios. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você precisa viver um momento, porque isso te impede de desfrutar das coisas que Deus está te proporcionando todos os dias. Você está tão ansioso, você está descontrolando, descompensando o seu sistema imunológico. Quantas doenças, quantas enfermidades, quantas dores, elas são resultado da ansiedade. A ansiedade, ela gera um descontrole total no nosso organismo, porque vai liberando ali muito cortisol, vai liberando adrenalina, noradrenalina, quando você vê o seu sistema de defesa, o seu sistema que você geralmente aciona, geralmente ele é acionado quando você está em perigo, mas a ansiedade, ela diz para o seu cérebro que você está em perigo mesmo não estando. E aí o seu organismo começa a trabalhar exatamente para uma situação de perigo. E então vem as consequências disso depois. São dores, são inflamações, toda a coluna, enxaqueca, dor no estômago, doenças na pele, fibromialgia. E a gente pode falar de várias. Raposinhas que estão roubando a sua saúde, que estão roubando a sua paz. E sabe, pior disso tudo, está roubando os seus melhores momentos, porque quando você está com a sua família, você não consegue desfrutar de momentos abençoados. Sabe por quê? Porque você está tão preocupado com outras coisas, como se você conseguisse resolver tudo quando o momento não chega. Pastora, você fala como se fosse tão fácil. Não é tão fácil. Mas se a gente não encarar a realidade de que eu preciso mudar isso na minha vida, e eu preciso caçar essa raposinha hoje, eu preciso eliminar essa raposinha da minha vida hoje, eu não vou mudar. Sabe, inconstância. A palavra do Senhor diz que melhor é o quê? Começar ou terminar, gente? Começar ou terminar? Terminar. Quantas coisas você começou em 2025 e não terminou? A gente precisa aprender a concluir. Faça menos, comece menos, mas termine mais. A inconstância, ela interrompe o processo para a colheita. A inconstância, ela justamente interfere nessas flores que iriam fortalecer, que iriam florescer. Orgulho, palavras tóxicas, descontrole emocional, sabe, desregulação emocional, pessoa reativa, está sempre armada, está sempre, parece que encostar nela dá choque. Aí quer resolver questões dentro do relacionamento, mas não consegue, porque parece uma bomba relógio a ponto de explodir. Ou com outras pessoas, não consegue se relacionar bem no trabalho, não consegue se relacionar bem na igreja. Por quê? Porque é reativa. Emoções infantis, imaturas, porque quando a gente reage emocionalmente, a gente não pensa. E se a gente não pensa, a gente tem atitudes que não são maduras, que não são direcionadas por Deus, que não são o padrão que Deus tem para mim e para você. Eu preciso aprender que, às vezes, eu preciso calar. Por isso que a Bíblia sempre nos ensina que a gente seja tardio, seja pronto para quê? E tardio para quê?
falar demais é uma raposinha que destrói muita área da sua vida. Porque falar demais em todos os sentidos, às vezes abre a boca para acorda de manhã. Você sabe que da sua boca tem que sair o quê? Porque aquilo que sai, você vai comer do fruto. Se sair bênção, você vai comer o fruto da... Se sair maldição, você vai colher qual fruto? Você vai se alimentar de quê? Aí você levanta de manhã e já declara: que dia péssimo. As coisas hoje estão terríveis. Esse dia vai ser cansativo, esse dia vai ser uma batalha. O que esse dia vai ser? Exatamente o que você falou. Você vai se alimentar disso. Que tal você começar a eliminar essa raposinha hoje, você levantar e declarar: já hoje, amanhã, a minha semana será uma semana abençoada. O meu dia será um dia regado pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro que a minha casa é uma bênção. Eu declaro que meus filhos são uma bênção. Eu declaro que no meu trabalho toda a guerra espiritual está caindo por terra. Declaro. São raposinhas que destroem a nossa vinha. Fuga, isolamento emocional, sabe? Falei há pouco tempo aqui quando preguei sobre Elias. Às vezes a nossa primeira reação é fugir, é se esconder. Não foge. Enfrenta o que Deus chamou para enfrentar. Porque enfrentar não é sair brigando, sair derrubando tudo, chutando a porta, não. Enfrentar às vezes é só você ficar calado e orar. Colocar na mão de Deus. Uma coisa que eu estou correndo, porque a gente não tem tempo de tomar uma lista. Vitimismo. A gente vive numa geração de vítimas. Não, porque eu não sou feliz, porque eu nunca consegui conquistar isso. Eu não sou feliz por causa do meu pai, eu sou feliz porque... Não, meu casamento está tudo errado por causa do meu marido. Está tudo errado por causa da minha esposa. Ah, lá na igreja eu não consigo me adaptar, porque o fulano entrou e não falou comigo. Ah, eu não consigo, sabe, pastor, eu não consigo estar na obra, porque, não dá, não aguento, não consigo ver. Nós precisamos entender, ou nós somos sarados pelo Senhor. Quando você olha para o outro e você culpa o outro, você está colocando a responsabilidade do seu sucesso, da sua felicidade nas mãos do outro. Você já parou para pensar sobre isso? Deus não é injusto. Deus jamais daria a outra pessoa a responsabilidade de me fazer feliz, de me fazer ter sucesso. Essa responsabilidade é minha. E eu preciso olhar para mim e parar de olhar menos para o outro. Porque enquanto eu estou olhando para a vinha do outro, as raposinhas estão entrando, estão destruindo a minha vinha. Enquanto eu estou olhando para as coisas que estão acontecendo à minha volta, as raposinhas sorrateiramente estão entrando na minha vida e estão sabotando algumas áreas. É sobre isso que nós precisamos pensar. Comparação. Olha o que o outro tem, olha onde o outro vai, olha o que o outro fala. Agora, rede social, meu Deus do céu. Para de entrar na rede e ficar olhando o que o outro está fazendo, para onde que o outro foi. Se você não consegue olhar com um olhar saudável, você está te fazendo mal. Isso é tóxico. Porque se a gente olha com um olhar sem filtro de Deus, isso vai corroendo, a raposinha vai entrando, vai colocando comparação, vai fazendo com que a gente se sinta menor, como que a gente não consegue viver o que o outro está vivendo. Você não sabe nem que se o outro está vivendo é aquilo ali que ele está postando. É uma foto, é um vídeo. Realidade é o que acontece dentro da casa de cada um.
E você fica gastando o seu tempo, deixando as raposinhas entrarem, entristecendo o seu coração, corroendo a sua saúde emocional, interrompendo o seu fluxo, a sua conexão com Deus, porque enquanto você está olhando para isso, você não consegue deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque você está incomodado. Olha como as raposinhas são sutis. Então a gente precisa procrastinação. Amanhã, isso é sabotagem. Vou começar a cuidar da minha saúde. Já viu que é sempre segunda-feira, dia 1º do outro mês, ou 1º de janeiro, né? Tem uma frase que diz assim: quem quer faz, quem não quer dá. Você sabe, né? Quem quer faz, quem não quer dá. Desculpa. Para com isso. Você é raposinha que está impedindo você de tomar a decisão que vai mudar a sua vida, que vai trazer saúde, que vai trazer liberdade, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres de preconceitos, livres de rótulos, livres de padrões, porque o único rótulo que eu quero é de filha de Deus, transformada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho que me encaixar em rótulo nenhum. Eu tenho que ser livre, tenho que ser leve. E as raposinhas, elas tiram o brilho, a alegria da expectativa da colheita e fazem com que a gente não veja. E quando vê, já interromperam, já sabotaram. E outras infinidades de raposinhas. Mas vamos encerrar, porque as raposinhas, elas estão destruindo os nossos sonhos, as nossas perspectivas, as nossas promessas de Deus. Então chegou a hora da gente fazer uma caça. Vamos caçar a raposinha hoje. Hoje nós vamos destruir as raposinhas que estão interferindo na colheita de Deus na sua vida, no florescer, na vinha que Deus te deu para cuidar. Sua vida, seu coração, sua história. Hoje, como aqui foi dito, apanhai-me as raposas e as raposinhas, ou seja, vamos identificar e cada um tem a sua raposinha, tá? Que a gente tem uma lista aqui. E uma das raposinhas que mais atrapalha a nossa vida é a raposinha da inconstância espiritual. Sabe isso aqui, ó? O que é isso? Alto, faz comigo. Alto, baixo. Alto, baixo. Sabe quando que a gente geralmente toma decisão? Quando a gente está aqui, ó. Você precisa aprender a tomar decisão quando você está aqui, ó. Quando está aqui, ó, quem fala é a dor, quem fala é o trauma, quem fala é o que te machucou, quem fala é a sua emoção. Quando você está aqui, ó, quem fala é o adulto, é você que toma decisão consciente, diz: eu não vou reagir como eu queria reagir, porque não vai resolver, esse não é o melhor caminho, essa não é a melhor escolha. Então a gente precisa, nesse momento, caçar as raposinhas. Precisa aqui identificar, cada um identificar, talvez a sua seja ansiedade, talvez a sua seja inconstância, talvez a sua seja procrastinação. Eu não sei o que está impedindo, o que muitas vezes faz com que você não consiga chegar ao final, não consiga frutificar, não consiga viver. Talvez seja o vitimismo, a fuga, o isolamento, talvez seja a comparação, a necessidade de estar se encaixando aqui, se encaixando ali. Você não precisa se encaixar em nada. A única coisa que você precisa é o que o filho pródigo ele recebeu de volta quando voltou para a casa do pai. É o anel de filho, é a nova veste. E nós temos novas vestes espirituais. Você foi comprado pelo Senhor, você foi comprada pelo Senhor. Tem uma vinha linda para você produzir, para você colher. Feche seus olhos.
Josadak. Feche seus olhos. A vinha floresceu, redobre a vigilância. Para de subestimar o que parece pequeno. Esses pensamentos que te corroem, você só consegue olhar o negativo. Essa fé que está diminuindo a cada dia, porque você só consegue olhar para o problema, para a dificuldade. Esse medo do amanhã, essa ansiedade que te consome.